momento, amada igreja, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, dê saúde, dê força e vitória. Vamos orar pela palavra do Senhor, que é digno de honra, de louvor, de glória. Vamos orar. Hoje a palavra é Acabe, um rei manipulável e idólatra. Vamos orar. Antes, fecha seus olhos, antes deixa seu like, toca no sininho e se inscreva no meu canal e Deus vai te abençoar poderosamente, em nome de Jesus. Vamos orar. Querido Deus, Pai eterno, em nome de Jesus eu entrego nas tuas mãos a tua palavra. Fala conosco através da tua poderosa palavra, glorifica teu nome e nos dê a vitória. Visita os lares, as famílias, ó Deus, as vidas que estão no leito. Vai ao encontro dessas vidas, salvando, libertando, curando e abençoando. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. 1 Reis capítulo 21, versículo 1, que diz assim: Nabote recusa vender a sua vinha a Acabe. E sucedeu depois dessas coisas, que tendo Nabote, o zerelita, uma vinha que em Jeriel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote dizendo: Dai-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois esta vinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou, se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe: Guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa por causa da palavra de Nabote, o zerelita. Aí diz assim: e lhe falará, dizendo: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: que há? E que está tão desgostoso o teu espírito e não come pão? Aí diz aqui, e ele lhe disse: porque falei a Nabote, o zerelita, e ele disse: dai-me a tua vinha por dinheiro. Aí diz aqui: se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel, e levanta-te e come pão, e alegra-te o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o zerelita. Aí a Bíblia diz aqui no versículo 8,
Jezabel ordena a morte de Nabote, viu? A rainha, ela falou isso porque ela ia planejar a morte de Nabote, porque ela, né, sagaz, uma pessoa maligna, né, e ela falou, não, eu vou te dar a vinha de Nabote. Ela armou uma cilada, né? A Bíblia diz aqui, então escreveu a carta em nome de Acabe. Ela fez uma carta em nome do rei Acabe e selou com os seus sinetes e mandou a carta aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e que habitavam com Nabote. Olha aqui, maligna mesmo. E escreveu nas cartas, dizendo, apregoai jejum e ponde Nabote acima do povo, onde defronte dele dos homens, filho de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo, blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-o para fora e apedrejai-o até que morra. E os homens da sua cidade, e os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade fizeram como Jezabel lhe ordenará, e conforme estava escrito nas cartas que lhe mandará. E apregoaram jejum e puseram Nabote acima do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se defronte dele, e os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele e contra Nabote perante o povo, dizendo, Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei, e o levaram para fora da cidade, e o apedrejaram com pedras e morreu. Então enviaram a Jezabel, dizendo, Nabote foi apedrejado e morreu. Né? Olha aqui, e sucedeu que, ouvindo Jezabel que já fora apedrejado Nabote e morrerá, disse Jezabel a Acabe, levanta-te e possui a vinha de Nabote, o zerelita, a qual ele te recusou por dinheiro, porque Nabote não vive mais, é morto. E sucedeu que, ouvindo Acabe que já Nabote era morto, Acabe se levantou para descer para a vinha de Nabote, o zerelita, para a possuir. Deus manda Elias ameaçar Acabe. Aí diz aqui, até 19, versículo 19. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo, levanta-te e desce a encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, onde tem descido para possuir. E Deus, ele já sabe tudo antes que o homem pense, ele já sabia os planos de Satanás, né? E a Bíblia diz aqui, mandou o profeta Elias dar o recado a ele, né? E o recado foi duro. Jezabel pensou que ia se dar bem, se deu mal. Olha aqui, aí diz assim, no versículo 19, olha a profecia para Jezabel. E fala-lhe dizendo, assim diz o Senhor, porventura não mataste e tomaste a herança? Falai-lhe as mais dizendo, assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. E disse Acabe a Elias, já me achaste inimigo meu?
E ele disse: achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei mal sobre ti e arrancarei a tua posteridade e arrancarei de Acabe a todo homem, como também o encerrado e desesperado em Israel. E farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aias, por causa da provocação e porque me provocaste e fizeste pecar a Israel. Aí diz assim: e também acerca de Jezabel falou o Senhor dizendo: os cães comerão a Jezabel junto ao antemuro de Jeriel. Aquele que de Acabe morrer na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu comerão. Só até o 24, até passei um pouco, porque, né? E ela achou que, né? É igual, né? Todos o país tem sempre um arrogante que quer a terra do outro, né? E ela achou que vou fazer isso e vai ficar por isso mesmo. Você é rei? Só que ela não sabia, e ele não sabia, que existe o rei dos reis. O que tem tenho 7 olhos e que vê todas as coisas. Quer a coisa que é dos outros? Vá à luta. Agora, vou querer as coisas dos outros, vou armar uma cilada e vou matar, vou tirar ele e vou tomar conta da terra dele. Quer o que é dos outros? Vá à luta. Vai conquistar. Você não tem capacidade de conquistar, então vai se ficar só. Porque ninguém vai ficar alimentando. Né? Ele sendo rei, ainda quis a vinha de Nabote e armou uma cilada, achou que o cara tinha que dar a vinha a ele, sustentar, se ele quer moleza, né? Aí matou, armou a cilada, uma rainha tenebrosa, né? Maligna, e pensou que ia ter moleza, vou matar o cara e vai ficar por isso mesmo. Mas Deus armou para ela bonitinho, botou ela logo. Ela usou o profeta, o Jeú, né, capitão, homem militar, valente, foi no reino dela, no palácio dela, armou uma cilada para ela e jogou ela de lá do precipício do palácio dela. Ela caiu, estraçalhou toda, e se cumpriu a profecia de Deus. Os cães comerão a carne de Jezabel e lamberão o seu sangue. E Deus agiu com justiça. E Acabe também pagou o preço. No final, Acabe morreu na guerra, né? Ela não quis se dobrar diante do Rei dos Reis. Aí a Bíblia diz aqui, né? O jezreelita recusou a oferta do rei. Entretanto, mesmo se ele quisesse vender ou trocar as terras de sua herança, a lei proibia a transação. A lei proíbe a transação. Levítico 25, 23. Levítico. Aí, ó. Tá. Eu tô ouvindo. Levítico. Vinte e cinco, 23. 25, 23.
25, 23, que diz assim, Levítico 25, versículo 23, também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiro e peregrinos comigo. Viu? A terra não poderia ser vendida, porque é a terra de Deus. E ninguém pode vender o que não é seu, só Deus, né? Números 36, 7. Números, capítulo 36, versículo 7. Trinta e seis, versículo 7, que diz assim, assim a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegarão cada um à herança da tribo de seus pais. Viu? A herança não pode passar de tribo em tribo. Ezequiel 46, 18. Ezequiel 46, 46, 18. E o príncipe não tomará nada da herança do povo, não os esbulhará da sua possessão, da sua própria possessão, deixará herança a seus filhos, para que o meu povo não seja retirado cada um da sua possessão. Jezabel, sendo informada da recusa de Nabote, disse aos ao mimado rei, que ele deveria alegrar-se, pois logo viria a possuir aquela propriedade, né? Que é em Romanos, em Reis, 1 Reis 21, 7. Alegra-te, né? Ela disse para Jezabel, ela disse que ele devia se alegrar. A Jezabel disse para o rei Acabe, alegra-te, porque vai ser logo sua, eu vou matá-lo, né? A Bíblia diz aqui, ó, as artimanhas de Jezabel, as artimanhas de Jezabel. A rainha escreveu uma carta em nome de Acabe, olha só, ela foi maligna, em nome de Acabe, e pôs nela um selo real, e enviou-as às autoridades civis de Jeriel. Nessa carta, Jezabel, como se fora Acabe, ordenou que os nobres da cidade de Nabote convocasse cidadãos jerelitas ao jejum
e a oração. E nessa ocasião, Nabote deveria ser colocado em um lugar de destaque entre o povo para ali ser acusado por duas testemunhas falsas. Vamos lá, 1 Reis 21, 8, 9. Entra aí em 1 Reis. Reis. Primeira Reis 21, 8, 9. Que diz assim: então escreveu cartas em nome de Acabe, e os selou com seus sinetes, e mandou cartas aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade, e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e ponde Nabote acima do povo. Mandou apregoar um jejum. Só que o jejum dela não foi aceito por Deus, porque ela é maligna. Gente maligna, o jejum não é aceito. Aí entra aqui, 1 Reis 18, 21. Primeira Reis 18, 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o; se o Baal, segui-o. Porém, o povo lhe não respondeu nada. Aí diz aqui, 1 Reis 21, 10. 1 Reis 21, 10. Que diz assim: e ponde de frente dele dois homens, filho de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei, trazendo-o fora e apedrejai-o, para que morra. Vê, Acabe com sua mulher tenebrosa, armou laço e pensou que ia sair abafando. E Deus ali tratou com ela com duras novas. No final, ela foi morta, pagou um preço duro. Os nobres e as autoridades da cidade seguiram todas as instruções da rainha. 1 Reis 21, 4. 21, 4. 21, 4. Versículo 4, que diz assim, 21, 4, que diz assim, olha, então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra de Nabote, o zerelita, e lhe falará, dizendo: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher,
lhe disse: que há? Em que está tão desgostoso o teu espírito e não come pão? E ele lhe disse: porque falei a Nabote o zerelita. E ele lhe disse: dai-me a tua vinha por dinheiro, ou, se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel? Governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão e alegra-se o teu coração, ou te darei e te darei a vinha de Nabote, o zerelita. Então escreveu a carta em nome de Acabe e selou com os seus sinetes e mandou a carta aos anciãos, aos nobres que havia na cidade e onde habitava com Nabote. Aí diz assim, e escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e ponde Nabote acima do povo, e ponde de fronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-o para fora e apedrejai-o, para que morra. E os homens da sua cidade, e os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade fizeram como Jezabel lhe ordenará, conforme está escrito nas cartas que ele mandará. E apregoaram jejum e puseram Nabote acima do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se de frente dele, e os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei, e o falaram, e o levaram para fora da cidade e apedrejaram com pedras e morreu. Então enviaram a Jezabel dizendo: Nabote foi apedrejado e morto. Assim Nabote e os seus filhos foram apedrejados até a morte. Viu? Nabote foi apedrejado, né? E seus filhos foram apedrejados até a morte, né? 2 Reis 9, 2 Reis capítulo 9. Versículo 26. Por certo que se eu não viesse ontem à tarde, o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, também não tu pagaria neste pedaço de campo, diz o Senhor. Agora, pois, toma-o e lança-o neste pedaço de campo, conforme a palavra do Senhor. E o que, vendo Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho da casa do jardim. Porém, Jeú seguiu após ele e disse: feri também a este no campo, a subida de Gur, que está junto ao Ibleão,
e fugiu para Meguido e morreu ali. E seus servos o levaram num carro a Jerusalém e sepultaram a sua sepultura junto aos seus pais na cidade de Davi. E no ano 10º de Jorão, filho de Acabe, começou Acasias a reinar sobre Judá. E Jeú veio a Jeriel, o que, ouvindo Jezabel, se pintou em volta dos olhos, e enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. E entrando Jeú pelas portas, disse a ela: teve paz, Zerim, que matou a seu senhor? E levantou ele e o rosto para a janela, e disse: quem é comigo? Quem dos ou 3 eunucos olharam para ela? Então disse ele: lançai-o de alto a baixo. E lançaram de alto a baixo. E foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú atropelou. Entrando ele, pois, e havendo comido e bebido, olhai para aquela maldita e sepultai-a. Ainda foi sepultada, ela foi sepultada, que é a filha do rei. Ela foi sepultada porque é a filha do rei. Foram para sepultar, porém não acharam dela, senão somente a caveira. Foram para sepultar e não conseguiram, porque não acharam dela mais nada, só a caveira, né? Deus, ele dá o pago. Ele dá o pago. Ele é fogo. Acabe apossou-se do seu vinhedo, né? Acabe já apossou do seu vinhedo. O juízo do Senhor sobre Acabe e sua casa. Deus, o juiz, o justo juiz, ordenou que Elias fosse ao vinhedo de Nabote confrontar Acabe e lançar maldição sobre os céus, dos céus, e lançar maldição dos céus. Olha, Deus Santo, opa, no cá, e lançar, foi confrontar Acabe, lançar maldição dos céus sobre sua casa. 1 Reis 21:17. Vinte e um, 17. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: levanta-te e desce a encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, onde tem descido para possuir. Pagaste um preço. Agora, para a
possuir. E fala-lhe, dizendo, assim diz o Senhor, porventura não mataste e tomaste a herança? Fala-lhe mais, dizendo, assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue e o teu mesmo. Aí vem o 24, aquele que de Acabe morrer na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão. Né? É pancada. Acabe que chamou Elias de inimigo, né? Muito irado e provavelmente terrificado, teve de ouvir as palavras duras de punição, os quais se cumprirão de forma literal. Observe, no local, aí diz assim, no local onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue. Compare 1 Reis, né, 21:19 e com 1 Reis 21:19, que diz assim, e fala-lhe dizendo, assim diz o Senhor, porventura não tomaste a herança, não mataste e tomaste herança? Fala-lhe mais, dizendo, assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães também lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Quer dizer, Deus já profetizou logo a maldição sobre eles. E Deus não amaldiçoa? Amaldiçoa, Ele tem todo o poder. 1 Reis 22, 38 e 39. 1 Reis 22, 38 e 39. E levando-se o carro no tanque de Samaria, os cães, vou ler o 38 de novo. E levando-se o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam o seu sangue. Ora, e a prostituta se levavam ali, conforme a palavra que o Senhor tinha dito. Quanto aos mais atos de Acabe, e tudo quanto fez, e a casa de marfim que edificou, e todas as cidades que edificou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Né? Olha só, hein? A Bíblia diz aqui, e devorarei os seus descendentes, e eliminarei a sua família, todos os que do sexo masculino em Israel. Compare 1 Reis 21:21. 1 Reis 21:21. E eis que trarei mal sobre ti, e arrancarei da tua posteridade, e arrancarei de Acabe a todo homem, como também o encerrado e o desamparado em Israel. Né? Segunda Reis, capítulo 1. Segunda Reis, capítulo 1.
capítulo 1, versículo 2, que diz assim, ó: E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu, e enviou mensageiros, e disse-lhe: Ide e perguntai a Baal-Zebude, Deus de Ecrom, que se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: Levanta-te e sobe para encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e dizer-lhe: Porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-Zebude, Deus de Ecrom? E por isso, assim diz o Senhor: da cama que subiste não descerá. Da cama que não, diz assim: da cama que subiste não descerá, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Aí diz aqui, ó, ele diz assim: e os mensageiros voltaram para o rei e lhe disse: que há que voltaste? E o rei perguntou a ele: que há, por que voltaste? E ele lhe disse: um homem nos saiu ao encontro e nos disse: ide e voltai para o rei, que nos mandou e diz-lhe: assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-Zebude, Deus de Ecrom, como porquanto da cama que subiste não descerá, mas sem falta morrerás. E ele lhe disse: qual era o traje do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? E ele lhe disse, e disseram: era um homem vestido de pelos e com o lombo cingido de um cinto de couro. Então ele disse a Elias, o tisbita. Então lhe enviou um capitão de 50, subindo a ele, dizendo: porque eis que estava assentado no cume do Monte Carmelo, Disse-lhe: homem de Deus, o rei diz: desce. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50: se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e os teus 50. Deus, só até o 10, até o versículo 10. A morte de Acasias, seu filho mais velho. Segunda Reis, capítulo 9, versículo 24. 9:24. Mas Jeú entesou o seu arco com toda a força e feriu a Jorão entre os braços, e as flechas lhe saiu pelo coração e caiu no seu carro. Viu? Feriu a Jorão com a flecha, Jeú feriu a Jorão com a flecha e caiu. A flecha passou pelo braço e varou no coração e caiu no seu carro.
né? Vamos agora agradecer a Deus pela palavra. Veja meus vídeos e o que você acha. Deixa seu comentário. Abençoe nossos vídeos. Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu entrego cada vida em Tuas mãos, te peço perdão por todos os nossos pecados, abençoa, Senhor, nossas vidas, abençoa cada família, cada lar e dá vitória, em nome de Jesus, amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos que estão na casa do Senhor, amém. Que Deus abençoe, fica na paz, o Senhor te guarde. Uma boa noite.